bem-vindos a mais um vídeo da Revista Pollen no YouTube. Desculpa, eu só tava aqui olhando o meu lindo mapa dos marotos. Como vocês já devem ter percebido, caros amigos da Pollen, esse é um vídeo muito especial. Esse mês eu estive em Londres e fiz várias atividades Harry Potter, e uma delas eu queria compartilhar aqui com vocês, que é a peça Harry Potter and the Cursed Child. Porque eu sou uma pessoa muito boa, esse vídeo não vai conter nenhum spoiler. Se você tá procurando spoilers, vá ler o texto da peça, que acabou de sair hoje, vai sair em breve traduzido em português, ou enfim, os 1 milhão de sites que estão mandando spoilers. Hashtag keep the secret. Anyway, seguindo em frente, eu fiquei tão feliz que o tema desse mês, juventude, combinava tanto com a peça do Harry Potter. Tratando da relação passado, presente, futuro, pais e filhos, quem éramos e quem viramos, o tema juventude e crescimento permeia essa peça inteira. Em termos muito básicos, a peça fala sobre Albus Severus, o filho do meio de Harry e Gina, e a relação que ele tem com os pais e com o resto da família. Ele não se encaixa, ele é meio inadequado, talvez, ao que a família espera dele, e ele sente uma pressão enorme de ter que conviver com o passado de um pai brilhante. E é esse isolamento e desconexão e a vontade de fazer por merecer que acaba gerando toda a história da peça. Uma das coisas que eu mais gostei de perceber na peça foi o crescimento dos nossos personagens favoritos. Sim, várias pessoas que deveriam aparecer não aparecem e eu choro lágrimas de sangue por causa disso. Mas o nosso trio principal estão ali presentes e eles sentem como os mesmos personagens, mas você também consegue perceber o arco e como eles cresceram e evoluíram. E pra mim o mais interessante foi perceber que, por mais que eles tenham crescido e amadurecido, você consegue reparar a pessoa que eles eram no período em que a gente os conhecia, quando eles eram adolescentes. Crescer, desconstruir, evoluir, tudo isso é lindo e necessário, mas também não significa perder completamente quem você é. Por mais que você aprenda, por mais que você evolua, a gente tende a carregar essa pessoa que a gente é dentro da gente, então as tendências de escolhas continuam as mesmas. É perceber como o Harry, sempre em momentos de crise, se sente imensamente responsável e é impulsivo e quer resolver todas as coisas de uma vez e por conta própria, sem contar pra ninguém. E é perceber como o instinto da Gina, por exemplo, é ser ferozmente leal à sua família. A Hermione pensando e analisando a situação com inteligência e uma certa calma. E é ver que o Rony permanece aquela pessoa que num momento de crise vê todos os outros preocupados, e é claro que ele sente isso também, mas o instinto dele é talvez fazer o lugar se sentir um pouco melhor e dar um pouco de energia àquela bad vibe que tá rolando. Outra coisa que eu senti muito na peça é que finalmente esses personagens são mais velhos do que eu. Existiam períodos em que eles eram mais velhos do que eu. Quando eu comecei a ler eu tinha 9, eles tinham 11, mas de um modo geral a gente tava vivendo as mesmas experiências, a diferença de idade nunca foi muito grande, mas aqui é uma diferença de vivência que eu realmente senti e eu me peguei no meio termo. Eu, com os meus 24 anos, tô tão distante da experiência adolescente do Albus quanto eu tô da experiência de pai de 40 anos do Harry. Você fica dividida entre seus dois grupos e duas lealdades, quer dizer, eu obviamente não consigo mais me identificar tão fortemente com os problemas adolescentes do Albus, mas eu também não consigo completamente justificar algumas das escolhas do Harry como pai, porque eu mesma não sou mãe. Então eu fiquei muito no meio, naquela fase onde você ainda não está 100% confortável com o fato de que o Harry não é o pai perfeito, mas você também consegue humanizá-lo de certa forma e o seu cérebro simplesmente não sabe de que lado ficar e como escolher e como analisar. Eu assisti a peça com uma amiga e nos intervalos a gente sempre falava: essa é a escolha certa, o que você teria feito, o Harry errou, acertou, o que ele tava pensando. E a gente sempre ficava, não, ele errou feio. Mas ao mesmo tempo a gente compreendia o processo por trás, a gente ficava, essa é uma pessoa real. E esse é um dos fatores mais importantes, talvez, pra juventude, não sei, pros novos leitores de Harry Potter que estão se aproximando desse universo pela primeira vez com essa peça, com esse livro. É o fato de que ele humaniza muito mais os adultos do que os livros anteriores, talvez. É claro que os livros anteriores tentam fazer isso, mas boa parte do processo de pensamento dos adultos às vezes fica velado. Às vezes é uma coisa que você subentende, mas não é tão revelado no texto em si. E aqui ela faz um pouco isso, de mostrar que crescer é sempre um processo e a gente tá sempre aprendendo. E não tem um momento em que a gente simplesmente se torna adulto. Mesmo se tivesse esse momento de se tornar
virar adulto não quer dizer que você tem todas as respostas e que você vai passar a fazer as coisas todas certas o tempo todo. O Harry erra muito, porque essa é uma nova experiência pra gente, e novas experiências são difíceis, e a gente tenta o nosso melhor, e eu sinto que essa é muito a dinâmica de pessoas tentando o seu melhor e talvez falhando, porque nem sempre a gente tem as respostas, e nem sempre a gente pode prever o que vai acontecer. Eu não vou exatamente explicar o como ou porquê o passado ressurge nessa peça, até porque o meu papel aqui não é dar spoilers, mas sim analisar. Cursed, assim como toda a saga Harry Potter, volta a analisar esses dois polos de inevitabilidade versus circunstâncias. Circunstância é aquilo que se forma pelo acaso, pela vivência, pelo momento, é aquilo que é modificável através das pessoas que você conhece, das atitudes que você toma. E inevitabilidade é aquela coisa que vai acontecer sempre, não importa a atitude que você tome, você é destinado a isso. E esse é um tema que é recorrente na série Harry Potter, mas que muito pouca gente fala de fato sobre isso. Esse tema de inevitabilidade e destino versus aquilo que você faz de você mesmo. Eu não sei o quanto eu pessoalmente acredito em destino, mas isso obviamente é um elemento muito forte na narrativa da J.K. Rowling. E por fim, eu queria falar sobre como essa peça fez eu me sentir, especialmente em relação àquela menina de 8, 9 anos que começou a ler Harry Potter milênios e milênios atrás. Eu ouvi várias pessoas reclamando, eu ouvi várias pessoas que leram spoilers e acharam o plot talvez um pouco confuso, um pouco nonsense, um pouco Deus Ex Machina, e de fato tem alguns elementos que talvez não façam tanto sentido, alguns plot holes, e a peça é cheia de reviravoltas e reviravoltas e reviravoltas. O que eu tenho a dizer como alguém que esteve lá e viu e passou 2 noites maravilhosas vendo aquela peça, é que não dá pra analisar o texto da peça no seco. Quando a J.K. Rowling diz que isso só funciona como uma peça, eu compreendo porque existe uma fisicalidade e existe o elemento visual e você precisa estar lá, e o texto cresce e ganha sentido quando o visual e quando o sonoro e quando os elementos e o espaço todos complementam o texto, crescem o texto. Então, se no futuro, quando você lê o texto da peça, você falar, mas putz, isso não é o mesmo nível de Harry Potter, eu digo, não, aguarde, nem que seja anos e anos, e tente ver a peça em algum momento. Pra começar, que o teatro é lindo e histórico e incrível, e a peça é linda visualmente, é cheia de truques de magia que eles resolvem de uma maneira muito esperta, muito inteligente. Como eu tava num balcão mais elevado, eu conseguia ver vários dos truques, como eles eram feitos, mas eu imagino que em certas posições no teatro os truques eram absolutamente invisíveis e pareciam mágicas de verdade. Eu mesma, da posição que eu estava, certos truques eu não consegui identificar, e até agora eu estou tipo, mágica, porque eu acho que aquele ambiente e ver a peça trouxe pra mim é um senso renovado de encantamento e de magia e de realmente entrar dentro do universo. Eu me senti de verdade com 8, 9 anos de novo, reconhecendo Harry Potter e reaprendendo e ficando tão encantada quanto da primeira vez. Porque depois de anos, depois de mais de uma década com Harry Potter, às vezes é fácil você take for granted, você perder um pouco daquele encantamento inicial. Eu sempre achei Harry Potter mágico e fantástico, e eu sempre vou achar, mas sair daquela peça eu estava absolutamente como eu imagino que sejam as pessoas que viram o cinema pela primeira vez e saíram correndo da sala porque acharam que o trem ia sair da tela e invadir a sala. Eu estava assim de verdade. Então é isso que eu sinto em relação ao texto da peça. 1, não leia spoilers. 2, se você acha que no futuro relativamente próximo você tem a menor possibilidade de ver a peça, não leia o texto e vá ver a peça. Eu fui completamente no escuro e isso foi incrível e essencial pra minha experiência. E sem saber de nada, tornou a peça 1000 vezes melhor. E como eu disse, porque a peça é tão boa visualmente, porque os atores são tão bons, aquilo que no papel pode soar um pouco ridículo, quando você vê ao vivo funciona
muito. Eu estou encantada com essa peça, ok? 3, pra grande maioria que provavelmente não vai conseguir ver essa peça num futuro próximo e quer muito ler o texto, leia o texto, mas o que eu digo é, vá de coração aberto. Vá com um coração inocente e aberto às possibilidades daquela mesma pessoa que leu o primeiro livro do Harry Potter há anos e anos atrás. Porque a gente às vezes entra com as coisas com um certo ceticismo, entra com várias pedras na mão, pronto pra julgar, e esse texto tem várias falhas, e é claro que é importante a gente falar sobre isso, comentar sobre isso nos fóruns, porque Harry Potter também é isso, é a comunidade, você comentar e discutir, e sempre vão ter coisas a ser melhoradas, mas eu acho que é importante, em especial pra esse livro, talvez entrar um pouco mais vulnerável, guardar os julgamentos pra depois, porque eu acho que você vai apreciar a magia por trás muito mais. Então é isso, caros amigos da Pollen, aproveitem e a gente se vê mais tarde. Beijos! Eu só queria aproveitar a oportunidade e mostrar pra vocês esse lindo bottom que você ganha de graça no final da peça. Tem esse daqui que é o banner reimaginado da Corvinal Ravenclaw. É incrível e eu teria comprado de todas as casas se eu tivesse dinheiro e fosse rica. Enfim, foi mal o merchan, mas eu só queria compartilhar aqui. Se você for lá, leve dinheiro porque os produtos são incríveis.